Olá, muito boa noite para todo mundo. Tocando a vida como quem tempera a viola, com pouca mágoa no peito e sem peso na sacola, a comitiva festeira do Terra Viva DBO na TV vem chegando do Eito para cantar e contar o jeito que a gente está levando a lida. E já começa mais uma função novidadeira anunciando a recitação da nossa prosa brideira do dia. O companheiro boiadeiro que não quiser deixar seguro desde já o seu lugar na jardineira, que vai levar a pecuária brasileira daqui para o rumo do futuro, não pode deixar de pensar em alguma maneira de fazer o melhoramento genético do seu gado. E fique o amigo informado de que, dependendo do tipo de criação, para dar atendimento a esta precisão, nem sempre é necessário gastar um caminhão de dinheiro. Para quem quiser informação de qualidade a respeito de como isso pode ser feito, fique à vontade para perguntar aqui na nossa sessão chamada Raças e Cruzamentos, com o zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje foi mandada pelo Cristiano Henrique, que é estudante de medicina veterinária em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais. A turma lá na faculdade estava discutindo a produção de carne de qualidade a pasto nas regiões tropicais. E ele agora está querendo saber se seria uma boa ideia, cruzar o Wagyu com Angus e depois usar os machos nascidos deste casamento como reprodutores para cobrir matrizes Nelore. Pois então, o caso agora é de apurar o ouvido para poder escutar o que é que o Zadra vai falar, Olá, Cristiano. Bem, teoricamente você gerou heterose máxima cruzando raças diferentes, de grupamentos diferentes, você usando um Angus, que é um europeu, um taurino europeu, usando um Wagyu, que é um taurino, vamos dizer assim, asiático, E usando um Nelore, você gera heterose máxima, tá tudo certo nesse sentido, mas o fato, a gente precisa esmiuçar isso daí. Primeiro que quando a gente cruza duas raças diferentes, como o Wagyu e o Angus, você não está produzindo um reprodutor. Se você tivesse um rebanho cruzado de Wagyu Angus, onde você exercesse seleção e descartasse os piores animais e segurasse os melhores, até poderíamos fazer um composto desse jeito. Mas a prática, de um modo geral, diz que raças cruzadas são piores como reprodutores, principalmente os machos, a gente quer dizer, logicamente, do que animais puros. Dessa forma, nós vamos sempre tentar usar animais puros. Se você tem as matrizes Nelore, pensando no centro-norte do Brasil, onde é calor, a gente pode já cruzar com Wagyu ou com Angus de alto mármore para se fazer uma meio-sangue que já tem essa característica de marmoreio, de mármore, já intrínseca no seu sangue, o que facilita a gente introduzir essa característica ou colocar essa gordura entremeada na carcaça dos animais, no músculo dos animais. Então você cruzaria com Wagyu ou com Angus com DEPs de alto mármore. Feito isso, como você vai recriar pasto no centro-norte do Brasil, é interessante você usar uma raça tropical, uma raça do calor. Então você tem duas raças praticamente, que são pelo zero, que são taurinas, para se fazer animal com pelo zero. Você tem aí o Senepol, que o Senepol sobre a meio sangue Angus vai gerar animais de menor porte, animais precoces de menor porte. E você tem também um outro animal de pelo zero, taurino, que é o caracu. E hoje existem linhagens com avaliação de carcaça, como o Dr. Trovo, manda um abraço para ele inclusive, que faz avaliação de carcaça há quase 20 anos em todo o seu gado caracu e é mocho. Então é bem interessante. O caracu na meio sangue Angus Nelore vai tirar o pelo, vai fazer um animal de pelo zero, com carne macia e ainda algum mármore. Lembre-se que o mármore ou marmoreio depende muito de comida. Os animais, principalmente as fêmeas, que são as grandes produtoras de carne premium com alto mármore, ok? Então essas tricross caracu ou as meio sangue Wagyu Nelore, ou se fizer Angus Nelore, vão ter um mármore adequado se você der uma alimentação caprichada, ok? Espero ter respondido sua pergunta, Cristiano.
Um abraço a todos e vamos para o campo. Tendo já vencido mais ou menos a metade da jornada que tinha sido combinada e com a boiada já dando parecência de estar começando a ficar cansada, a comitiva faz agora uma rápida parada para voltar logo em seguida. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. No campo com as Zoetis. Oferecimento. Manejo sanitário e verminose no Terra Viva. Estamos de volta e com a boiada ganhando o chão no estradão e levantando poeirão, a gente já vai anunciando a apresentação de mais uma edição do nosso quadro No Campo com as Zoetis. Para a comitiva novidadeira e noticiarista do Terra Viva DBO na TV, é uma imensa honra ter a parceria da Zoetis, que é líder mundial em sanidade animal, nesta empreitada de fazer, num dueto muito bem afinado, este nosso quadro destinado a levar para os companheiros e companheiras pecuaristas do Brasil inteiro informação de qualidade e de utilidade. E o assunto que foi escolhido para a nossa prosa de hoje é, mais uma vez, a extraordinária importância de dar continuação e não descuidar do manejo sanitário do gado. O caso que está sendo acontecido é que, com o fim da vacinação contra a febre aftosa, o fazendeiro não tem mais a obrigação de fazer o rodeio da boiada, né, para aplicar a injeção. E aí, por esse mundão do sertão brasileiro, tem gente que não está dando para esta questão a devida e carecida atenção. Pois então, para saber o que é que se pode fazer para manter o rebanho protegido e produtivo, é com grande satisfação que a gente está recebendo aqui no nosso arranchamento a visita virtual do médico veterinário Tiago Pantoja, assistente técnico da Zoetis, que vai participar do programa Falando ao Vivo por vias internéticas, diretamente de Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul. Ô Tiago, boa noite. É uma grande satisfação estar aqui de novo com vocês, né? Trazendo informação técnica e prática que pode mudar muito o produtor no campo. Boa noite, seja bem-vindo, Tiago. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos. É uma grande satisfação estar presente aqui hoje para falar com todos vocês e trazer informação aos nossos produtores rurais. Seja muito bem-vindo, fique à vontade que a casa é sua. Ô, Tiago, durante muitos e muitos anos, né, a gente fazia justamente nesse mês de maio a primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra a fitose. E esse ano ninguém vai precisar mexer com esse serviço em lugar nenhum do Brasil inteiro, né? Mas o que acabou foi só a vacina contra a febre desgracenta e não o cuidado sanitário com o gado, né, Tiago? Exatamente, Sidney. A gente sabe, né, da retirada da vacina contra a febre aftosa, porém o produtor rural deve continuar manejando seus animais, deve continuar imunizando, protegendo o seu rebanho contra as doenças infecto-contagiosas. Agora, pois é, né, Tiago? E aí o pessoal das Zoetis fala sempre no tal do 5811, que eu acho muito interessante. Para quem ainda não sabe, o que é que vem a ser isso, hein, Tiago? Bom, Sidney, o controle estratégico 5811, ele é um controle que busca fazer o controle das verminoses nos períodos citados aí nos meses de maio, agosto e novembro, com o objetivo de controlar a verminose nos períodos aí que antecedem o período da seca, no meio da seca e posteriormente no início das águas. Agora, qual que é a diferença, Tiago, que isso faz na produtividade do gado, né? Que logicamente é o que interessa para a gente, né, Tiago? Sim, Sidney. Estudos conduzidos a campo aqui em parceria com a Universidade Federal aqui do Mato Grosso do Sul, eles mostraram, né, que o controle estratégico, o animal ele responde de maneira muito mais satisfatória, né,
o animal livre da verminose, ele tem um aproveitamento melhor da nutrição, ele ganha mais peso, ele consegue expressar todo o seu mérito genético. Então, além disso, esse controle ele faz a eliminação das larvas desses vermes na pastagem, o que torna a propriedade livre, né, desses parasitos, fazendo que os animais consigam expressar o máximo de desempenho. Esses mesmos estudos conduzidos pela Universidade Federal mostraram um peso adicional aí de até 20 quilos quando o produtor coloca o controle estratégico dentro da sua propriedade. Quer dizer que é um controle que se paga rapidamente, né, Tiago? Com certeza, Sidney. Esse ganho adicional aí de 20 quilos, propiciado pelo controle estratégico, ele torna essa prática altamente lucrativa, né? Então vale a pena o produtor investir e imunizar o seu rebanho para que ele possa ter o máximo de desempenho. Ô, Tiago, agora, por que é importante começar justo agora em maio, hein? Ô, Sidney, agora no mês de maio nós temos um período de transição, né? Nós temos um período que inicia a seca, então nesse momento agora a gente vem de uma época muito chuvosa e esse período propicia um aumento da quantidade de verminose nas pastagens. Então a gente precisa nesse período de transição fazer a aplicação de um produto de longação para que os animais fiquem protegidos nesse período de transição e durante o restante do ano. Aumenta por conta da mudança do tempo, Tiago, é isso? Isso, a questão da época do ano ser muito chuvosa e ter umidade e calor propicia uma maior proliferação desses vermes nas pastagens. Então, a gente precisa realmente usar de uma estratégia realmente para eliminar esses vermes e controlar esses parasitos aí para que eles não afetem o desempenho desses animais. Ô, Tiago, então, qual que é o produto, né, que a Zoetis recomenda para fazer essa primeira vermifugação do protocolo 581, hein? O Sidney, agora no mês de maio, a Zoetis ela recomenda fazer a aplicação do Trel-Ace, que é um produto à base de doramectina 3,5%, que ela tem esse produto tem uma facilidade de aplicação, ele é um produto de amplo espectro e ele tem uma alta eficácia e ele vai controlar esses parasitas, tanto as verminoses, os parasitas internos, como também os parasitas externos. Ele tem uma ação prolongada e ele vai garantir que esses animais consigam exercer um melhor desempenho durante esse período. Então, no mês de maio e no mês de novembro, a gente recomenda utilizar do Trel-Ace a doramectina 3,5%. Basicamente, explicando para a gente que não é cientista, né, Tiago, e nem é especialista, como é que é a ação desse produto no organismo do animal? Sidney, esse produto, a doramectina, ela vai ter uma ação diretamente no verme, fazendo com que esse verme seja eliminado. A gente sabe do impacto da verminose, ele é um impacto silencioso, né, porque o verme o produtor não está vendo. E ele está ali roubando o desempenho, atrapalhando, atrasando esses animais. Então, justamente esse produto vai garantir que esse animal fique livre da verminose para que ele possa seguir seu caminho aí e expressar o máximo do seu potencial. Ninguém quer ter o verme como seu sócio na boiada, né? Ô, Tiago, agora, aproveitando, né, já que você vai mesmo mexer com o gado, né, para aplicar o Trel-Ace, dá para aproveitar esse manejo e fazer mais alguma coisa junto com ele, para aproveitar essa oportunidade que o gado está ali reunido? Com certeza, Sidney. No mês de maio, tradicionalmente, as fazendas estão fazendo a desmama dos seus animais, né? Então, é um período também que a gente deve, além de fazer a aplicação desse endectocida, a gente também utiliza desse manejo para fazer a prevenção das clostridioses, para fazer a pesagem desses animais, apartar esses animais por peso e fazer todo o planejamento nutricional também que é necessário nesse período. Temos que mudar o tipo de suplementação pensando na condição das pastagens nos próximos meses, né? Então, a gente deve utilizar esse período
para aproveitar e garantir que os seus animais fiquem livres das doenças infecto-contagiosas. A gente tem que ter algum cuidado especial nesse período com os bezerros, Tiago? Sidney, nesse momento, que é o momento de desmama, que a gente fala que inicia a recria desses animais, é o momento que os animais vão ter o seu desempenho facilitado quando a gente trabalha com controle estratégico, quando a gente coloca na propriedade o calendário sanitário. Então, a gente deve aproveitar. A gente sabe que o mercado está pujante e a gente não pode deixar com que os parasitas nos tirem esse ganho, né? Então, a gente deve aproveitar e fazer as vermifugações e as vacinações desses animais para garantir sempre que esse animal tenha um bom desempenho. Já que a gente falou do bezerro, vamos falar da vaca também, né, Tiago? O que a gente tem que fazer com a matriz nesse momento em que ela está precisando aí recuperar a sua condição física? Ô Sidney, as matrizes elas vão ser trabalhadas agora nesse período, né? Justamente para fazer a desmama dos animais. Culturalmente, os veterinários utilizam esse momento para fazer o toque na vacada, confirmar a prenhez desses animais. Nesse momento, a gente aproveita que todas as vacas vão ser manejadas e vão estar presentes no curral para também fazer a aplicação de vacinas para proteger a prenhez nesse estágio final e garantir com que essa vaca ela consiga manter a gestação a termo, né? Consiga realmente entregar o bezerro nascido e posteriormente desmamar esse bezerro com qualidade. Então, a gente também recomenda o uso da vacina Leptoferm, que é uma vacina contra a leptospirose, que é uma vacina que é recomendada no terço final de gestação. A gente faz um reforço nesse período para garantir a prenhez desse animal, porque essa vaca consiga parir normalmente daqui para frente. Ô, Tiago, para a gente arrematar a prosa então, né? Qual é o recado que fica aqui para os nossos companheiros e companheiras boiadeiros que querem fazer o serviço do jeito certo, né? Ô, Sidney, eu acho que o recado principal é que quem entende de produtividade sabe que um dos pilares da pecuária de corte, ela é a sanidade. Então, a sanidade, ela começa com um protocolo sanitário muito bem realizado, ela começa com um calendário muito bem conduzido dentro dessa propriedade, e a sanidade, uma das coisas que a gente deve colocar uma atenção é em cima do controle da verminose. E quem entende de sanidade sabe que o controle 5811 é o controle que mostrou o melhor desempenho, o melhor resultado. Então, quem entende de pecuária sabe da importância da gente respeitar o manejo do 5811, fazer a aplicação do TREL-ACE nos meses de maio e novembro e a aplicação da moxidectina, o Cidectin no mês de agosto. Então, quem sabe entende de pecuária realmente vai entender que para a gente garantir os melhores resultados e o desempenho do rebanho, é necessário que essa prática seja colocada dentro da propriedade. Sem esquecer de dar continuidade sempre. Tiago, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no programa. A gente sempre tem uma grande satisfação de receber vocês aqui no nosso arranchamento. Um baita abraço para você, para toda a turma de Mato Grosso do Sul aí. Até a próxima. Obrigado, Sidney. Eu que agradeço. Tudo de bom. Boa noite a todos aí. Tá certo, então. E tá dado o recado, então, né, meu amigo Tiago? Muito obrigado pela sua presença internet aqui no nosso rancho. E já fica feito o convite para o amigo e para a amiga pecuaristas que querem melhorar de verdade a sua produtividade e a sua lucratividade. Corre lá falar com o consultor das Zoetis, da sua região, e comece o 5811 com quem entende do assunto, né? O nosso quadro No Campo com as Zoetis volta na quinta-feira que vem e o Terra Viva DBO na TV volta dentro de instantes, com o noticiário e o nosso comentário a respeito do que aconteceu com o boi gordo no Eito. Aguarde. No Campo com as Zoetis. Oferecimento. Manejo sanitário e verminose no Terra Viva.
Desde que apareceu lá no Rio Grande do Sul um foco da gripe aviária, que vem a ser uma assombração nova que nunca tinha sido vista vagando pelo chão do sertão brasileiro e é mais feia do que a visão do lobisomem montado na mula sem cabeça, a nossa Praça Boiadeira, que já estava largada na descida da ribanceira, pegou uma toada ainda mais ligeira e agora está despencando em desabalada carreira. O medo do povo do mercado pecuário é que, com o fechamento das porteiras internacionais para o frango brasileiro, o seu preço afunde e leve junto o da carne de boi aqui no nosso próprio terreiro. O caso que está sendo passado é que, em muitas das principais regiões de comercialização de animais do país, o dono do frigorífico, que ainda tem mercadoria parada na câmara fria, não está mais querendo comprar boiada. Vendo isso e achando que a situação ainda pode virar um grande enguiço, o distribuidor atacadista, de braço dado com o comerciante varejista, que também está com a geladeira mais para cheia do que para vazia por conta do sumiço da sua freguesia, pararam de reformar o estoque e agora estão só de banda, esperando para ver o que é que vai acontecer. Mas repare a companheira pecuarista que nem os mais renomados analistas do mercado estão vendo uma relação direta da desgraça sanitária do frango com a arruaça derrubadeira do vento ruim na nossa Praça Boiadeira. Conforme o CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc de Piracicaba, dos dias 15 a 20 de maio, o preço da ave no atacado paulista caiu 1%, o que não está nem tão fora assim do normal, porque o mês está na metade derradeira e nas horas como esta de agora, o trabalhador brasileiro não compra nada mesmo, por motivo de falta de dinheiro, né? Ao mesmo tempo, o porco teve uma queda ligeira de 0,5%, mas o boi sofreu um despencamento de 3,7%. E a explicação é que, como está todo mundo vendo e já sabendo, a arroba já estava caindo faz tempo, né? E na nossa praça pecuária não mudou nada que pudesse tirar o carretão do rumo de descida no estradão. Correndo então para ver o resultado do balanço do dia da Scott Consultoria, o que tem para ser contado é que foram registradas lá mudanças nas cotações em 10 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro. E em todas essas praças consideradas, a arroba caiu. Para não quebrar o costume, mais uma vez, a lista das derriçadas foi começada por Barretos e Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, onde a queda foi geral, com o boi sendo rebaixado para R$ 304 e a vaca para R$ 275, a prazo e ainda para descontar o fundo rural. No norte de Mato Grosso, o tombo foi só para o macho, que voltou para R$ 298. No sul da Bahia, a fêmea piorou para R$ 253. No oeste do Maranhão, o preço máximo do boi agora é R$ 280. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o macho piorou para R$ 275 e a fêmea para R$ 255. Na região sul, o boi escorregou para R$ 280. No Triângulo Mineiro, a vaca destrambelhou para R$ 265. Em Santa Catarina, a fêmea já não vale mais do que R$ 283. No oeste do Rio Grande do Sul, o macho desceu para R$ 10,80 o quilo vivo, ou R$ 324 por arroba, e a fêmea para R$ 9,85 o quilo, ou R$ 285,50 por arroba. Adeus canário da terra, adeus campanário da igreja no pé da serra. Hoje eu me despeço da vida sertaneja e vou para a cidade, mas no meu coração já sobeja a saudade. Na garupa do meu alazão, eu vou levando só um pala e essa recordação que não cala do meu tempo de mocidade, de tanta amizade que eu estou deixando, que eu vou levar como lembrança no peito, junto com a esperança de um dia achar jeito de voltar para este meu eito. Estas trovinhas que a gente recita aqui todo dia no fechamento da nossa apresentação, eu mesmo escrevi na intenção de fazer a louvação da nossa verdadeira e mais pura cultura sertaneja brasileira, da qual eu sou filho legítimo, né? Que me foi ensinada pelos meus pais e meus avós, que aprenderam com os seus pais e os seus avós. E para dar uma singela contribuição para a sua preservação, eu ajuntei tudo e publiquei nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que continuam correndo o trecho levados pelas mãos dos companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, do Brasil inteiro. Se alguém quiser saber como fazer para comprar um exemplar, ou logo a coleção inteira, pode ligar diretamente para o meu telefone celular, cujo número é 11
98224-1807. Eu vou repetir, 11 98224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneybasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E já descansada por ter conseguido cumprir a jornada na forma e no tempo que ela foi tratada, a comitiva do Terra Viva DBO na TV faz questão de agradecer ao povo deste sertão a atenção e a acolhida e faz aqui a sua despedida, deixando já prometida a nossa volta para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até mais ver então.